No dia em que eu achei que minha vida finalmente estava dando certo, meus pais decidiram que o pouco que eu tinha também não era meu. Eu estava prestes a me casar, e os pais do meu noivo tinham nos dado uma pequena casa, simples, mas cheia de significado. Era o nosso começo, o primeiro lar que realmente seria meu. Mas, antes mesmo do casamento acontecer, meus pais disseram que a casa deveria ser da minha irmã, afinal, ela tem 2 filhos e precisa mais do que você. Naquele instante, percebi que o problema nunca foi necessidade, e sim controle. E o que começou como uma simples discussão de família acabou virando a maior guerra emocional da minha vida. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, eu aprendi a me acostumar com a ideia de que minha irmã sempre viria em primeiro lugar. Quando ela chorava, eu era chamada de insensível, quando eu chorava, diziam que era drama. Meus pais sempre a trataram como se o mundo devesse girar ao redor dela, e, de certa forma, eu acabei aprendendo a me mover nas sobras. Mas confesso que, por mais que doesse, eu já tinha aceitado esse papel. Pelo menos até o dia em que tentaram me tirar algo que finalmente era meu. Eu estava de casamento marcado com o André, o homem mais honesto que já conheci. Trabalhador, calmo, e com um senso de justiça que às vezes me fazia repensar a forma como eu lidava com a minha própria família. Os pais dele, seu Wilson e Dona Teresa, nos receberam de braços abertos desde o início. Eram simples, mas generosos de uma maneira rara. Quando nos sentamos para o almoço um domingo antes do casamento, Dona Teresa colocou uma pasta sobre a mesa e disse, com um sorriso tímido, "Queremos dar um começo de verdade para vocês. Essa é a escritura de uma pequena casa. Não é luxuosa, mas é de vocês." Naquele instante, senti algo que nunca tinha sentido antes, pertencimento. Não era sobre a casa em si, mas sobre o gesto. Sobre alguém finalmente achar que eu merecia algo sem precisar implorar, sem precisar provar meu valor. Eu olhei para André e vi nos olhos dele a mesma emoção. Pela primeira vez, eu ia começar um capítulo da minha vida sem a sombra da minha irmã pairando por cima. Pelo menos, era o que eu pensei. Quando contei a novidade aos meus pais, esperei um parabéns sincero. No entanto, minha mãe apenas suspirou, como quem ouve uma notícia incômoda. "Filha, eu acho injusto", disse ela, cruzando os braços. "Sua irmã tem 2 filhos, e vocês ainda nem casaram. Essa casa seria muito mais útil para ela." Eu ri, achando que era uma piada. Mas logo percebi que ela falava sério. Meu pai concordou, acrescentando, "Você e o André vão se ajeitar, mas sua irmã tá apertada. É questão de necessidade." Senti o chão escapar. Era como se todo esforço para construir uma vida digna ainda fosse, de algum modo, passível de ser tomado. Como se, não importasse o que eu conquistasse, minha irmã tivesse mais direito do que eu. Tentei argumentar. Disse que a casa era um presente dos pais de André, que não fazia sentido. Mas minha mãe cortou, "Vocês ainda não assinaram nada, né? Então dá tempo de conversar com eles. Se forem pessoas boas, vão entender." Naquela noite, André percebeu meu silêncio e insistiu para que eu contasse. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo, olhando fixamente para o chão. Depois, apenas disse, "Eles não têm o direito de decidir o que é nosso. Eu não vou permitir." Havia firmeza em sua voz, mas eu sabia o que estava por vir. Conhecia bem o que meus pais eram capazes de fazer quando sentiam que estavam perdendo o controle. 2 dias depois, tudo piorou. Minha irmã foi até a casa dos pais de André, sozinha, sem me avisar, e teve a audácia de dizer a eles que eu estava disposta a abrir mão da casa em favor dela. Quando Dona Teresa me ligou, confusa, perguntando se aquilo era verdade, senti um nó se formar na garganta. Naquele instante, percebi que não se tratava apenas de inveja ou manipulação. Era algo mais profundo, era uma tentativa de me apagar, de garantir que eu nunca tivesse um espaço meu, nem sequer um teto. Respirei fundo e decidi que, dessa vez, seria diferente. Eu já tinha engolido humilhações demais, mas agora a luta era por algo que simbolizava mais do que paredes e um telhado. Era sobre liberdade.
sobre finalmente ter o direito de dizer não. E, sem saber, aquele não seria o início de uma guerra silenciosa que mudaria tudo, até mesmo quem eu era. Nos dias seguintes, o clima entre eu e meus pais se tornou insuportável. Minha mãe passou a me ligar todos os dias, repetindo o mesmo discurso como um disco riscado. Pense na sua irmã, ela tem 2 filhos pequenos, está cheia de contas, e você ainda nem começou sua vida de casada. Seja generosa, filha. A cada ligação, eu me sentia diminuída. A palavra generosa na boca dela soava como uma ameaça disfarçada. Eu já sabia o que aquilo significava: abrir mão de novo, ceder, me calar. Tentei ignorar, mas ela não parava. Até meu pai entrou na jogada. Ele apareceu de surpresa na casa de André, trazendo uma caixa de ferramentas nas mãos, fingindo querer ajudar com os preparativos, mas na verdade veio para insistir no assunto. Sua mãe e eu conversamos muito, começou ele, olhando para o chão. Não seria justo sua irmã ficar sem um teto, com 2 crianças, enquanto vocês têm o apoio dos pais dele. Vocês podiam deixar ela usar a casa por um tempo. Antes que eu respondesse, André, que ouvia tudo da cozinha, apareceu na porta. Dona Lúcia e eu demos a casa para nós, não para aluguel ou favor, disse ele, em voz calma, mas firme. Meu pai engoliu seco. Eu senti o orgulho ferido vibrando nele, mas, mesmo assim, ele tentou manter o tom. Não estamos pedindo nada absurdo, rapaz. Só um pouco de empatia. Aquela conversa me deixou tremendo. Passei a noite em claro, lembrando de todas as vezes em que precisei provar que tinha valor. Quando eu consegui meu primeiro emprego, disseram que era sorte. Quando comprei meu carro usado, minha mãe perguntou se eu realmente precisava. Tudo o que eu fazia parecia menor perto de qualquer passo da minha irmã. E agora, quando finalmente havia algo realmente meu, uma chance de começar uma vida, eles tentavam arrancar também. 2 dias depois, a situação explodiu. Minha mãe ligou para mim às 7 da manhã, com a voz doce, falsa. Filha, só para te avisar, sua irmã vai dar uma passada na casa hoje para conhecer o lugar. Não se preocupe, ela só quer ver. Eu travei. Ela não tem nada que ir lá, respondi. Mas minha mãe se fez de desentendida, não seja exagerada. É só uma visita. E outra coisa, ela já comentou que, se vocês deixarem, poderia até reformar um dos quartos para as crianças dormirem. Assim vocês ajudariam a família. Foi a gota d'água. Liguei imediatamente para André, que estava no trabalho, e ele voltou antes do almoço. Quando chegamos na casa, o portão estava aberto. Minha irmã, Carla, caminhava pelo quintal com os filhos correndo entre as plantas. Achei tão bonitinha, disse ela, sorrindo. Com um puxadinho aqui e ali, dá pra ficar perfeita. Eu gelei. Carla, essa casa é minha e do André. Você não tem nada que estar aqui. Ela fez um biquinho, como sempre fazia quando queria manipular. Ah, mana, não começa. Mamãe disse que você estava repensando. Eu só quis dar uma olhadinha. André, com um olhar duro, respondeu antes de mim, você entrou sem permissão. Se quiser visitar, bate na porta primeiro. Ela riu, debochada. Nossa, como vocês mudaram, hein? Já se acham donos de tudo. Aquela frase me atingiu como uma faca. Não é se achar, é ser respeitado, respondi. Mas Carla apenas deu de ombros. Poucos minutos depois, meu pai chegou, como se tudo já estivesse combinado, e disse, com aquele tom autoritário que sempre usava, chega de drama. A decisão já foi tomada. Sua irmã vai ficar na casa. Você ainda vai se casar, pode esperar. Ela tem urgência, você não. Foi nesse momento que percebi o tamanho do abismo que existia entre nós. Não importava o quanto eu me esforçasse, eu sempre seria a filha que aguenta, a que pode esperar. Olhei para André, que respirou fundo e segurou minha mão. Ninguém vai tomar o que é nosso, ele disse, encarando meu pai. A tensão no ar era tão densa que até as crianças pararam de correr. Minha mãe, que chegou logo depois, tentou amenizar, não precisamos brigar. É só uma casa.
Foi aí que respondi, sem gritar, mas com toda a firmeza que havia guardado por anos: para vocês, é só uma casa. Para mim, é o primeiro lugar onde eu finalmente posso fechar a porta e saber que ninguém vai entrar sem ser convidado. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da minha vida. Eu só não sabia ainda que aquele era apenas o primeiro ataque. O verdadeiro golpe ainda estava por vir, e seria dado pelas pessoas que eu menos esperava. Nos dias seguintes àquele confronto, a sensação era de andar em campo minado. Cada mensagem, cada ligação da minha mãe parecia carregada de segundas intenções. Filha, você precisa entender que o mundo não gira só ao seu redor, dizia ela, como se eu fosse a egoísta da história. Meu pai, por sua vez, optou pelo silêncio passivo, aquele tipo de silêncio que pesa mais do que grito. A presença deles pairava sobre mim mesmo quando o telefone estava mudo. André, por outro lado, tentava me manter firme. Eles estão acostumados a te ver ceder, repetia. Quando percebem que você está resistindo, perdem o chão. Eu sabia que ele tinha razão, mas o medo ainda morava em mim. Medo de decepcionar, de ser vista como ingrata, de, mais uma vez, ser a culpada por tudo. Esse medo sempre foi o instrumento de controle mais eficiente que meus pais usaram. Na quinta-feira, minha mãe apareceu sem avisar na casa nova. Eu estava limpando o chão da sala quando ouvi o portão bater. Filha, ela começou, entrando com aquele tom maternal forçado, não quero brigar. Só vim conversar. Eu suspirei. Mãe, não tenho que conversar. A casa é nossa. Ela olhou em volta, observando cada canto, e soltou, é simples, mas aconchegante. A Carla ficaria feliz aqui. Foi como se ela nem tivesse ouvido o que eu dissera. Mãe, por favor, chega disso. Mas ela continuou, andando pela casa como se estivesse avaliando o imóvel. Vocês vão viajar na lua de mel, certo? Então deixem ela ficar aqui uns dias. Só para não deixar o lugar vazio. Eu me levantei devagar. Não, mãe. Não vai acontecer. Ela parou, me encarou e disse algo que me congelou por dentro. Você está se tornando uma pessoa fria. Está esquecendo o que é ser família. A palavra família saiu da boca dela como uma arma. Fiquei ali parada, sentindo o peso de anos de manipulação se acumular em cima de mim. Quando ela finalmente foi embora, deixou o cheiro do perfume e uma sensação de que algo ruim ainda estava por vir. 2 dias depois, o algo ruim chegou. Dona Teresa, a mãe de André, me ligou cedo, com a voz preocupada. Filha, está tudo bem? Sua irmã veio aqui ontem. Disse que vocês concordaram em deixar a casa no nome dela até vocês voltarem da lua de mel. Eu e o Wilson ficamos sem entender, mas ela parecia tão segura, senti o sangue gelar. Peguei o carro e fui direto à casa dos pais de André. Eles estavam sentados à mesa, e sobre ela havia um envelope com documentos. Ela trouxe isso? Perguntei. Dona Teresa concordou, hesitante. Disse que era uma procuração para facilitar o processo. Não assinamos nada, claro. Eu não sabia se sentia raiva ou tristeza. Era uma mistura dos dois. Minha irmã tinha passado de todos os limites. Ela havia tentado enganar as pessoas que mais nos apoiavam, usando o nome da própria família para validar uma mentira. André, quando soube, ficou em silêncio por alguns segundos, depois me abraçou forte e disse: chega. Agora não é mais um mal-entendido. É um golpe. Naquela noite, decidimos tomar providências. André ligou para o cartório e confirmou que ninguém poderia mover a escritura sem a nossa autorização. Mesmo assim, o sentimento de invasão era profundo. Eu não conseguia dormir. As palavras da minha mãe ecoavam: você está esquecendo o que é ser família. Será que, para ela, ser família significava anular-se pelos outros? No dia seguinte, recebemos uma nova mensagem, dessa vez no grupo da família. Era minha irmã. Gente, é muita injustiça. Eu só queria um teto para os meus filhos. Mas a Mana e o marido preferem ver as crianças sem lugar para dormir do que dividir. Logo vieram os comentários de tias, primos, e até conhecidos.
Família é para ajudar, dinheiro e casa não levam ninguém pro céu, a inveja destrói lares. Eu li tudo em silêncio. André me tomou o celular das mãos e disse: não leia mais isso. Quem quer te manipular sempre vai usar a culpa como arma. Ele tinha razão, mas ainda assim doía. Eu sentia que minha própria história estava sendo reescrita por quem sempre me quis pequena. No domingo, meus pais me chamaram para conversar civilizadamente. Fui até a casa deles com o coração pesado. Chegando lá, encontrei minha irmã no sofá, chorando, e minha mãe, de braços cruzados, me olhando como se eu fosse uma estranha. Filha, disse ela, se você ainda tem um pouco de coração, vai entender que essa casa não é justa. A Carla tem 2 filhos, você tem a vida pela frente. Se você fosse mãe, entenderia. Naquele instante, percebi que a conversa não era sobre justiça, era sobre controle. E, pela primeira vez em toda a minha vida, eu senti a raiva se transformar em força. Eu ainda não sabia como, mas algo dentro de mim estava prestes a mudar. Nos dias seguintes, a tensão se espalhou como uma fumaça espessa que invadia cada canto da minha vida. Onde quer que eu fosse, alguém parecia ter uma opinião sobre o que estava acontecendo. No mercado, uma vizinha me olhou com pena e comentou: soube do caso da sua irmã, vocês podiam dividir a casa, né? Eu não sabia o que doía mais, o julgamento velado ou perceber que minha própria família tinha transformado minha vida privada em fofoca pública. André tentava me proteger do barulho, mas eu via o quanto também o afetava. Ele começou a chegar mais tarde do trabalho, exausto, preocupado com a possibilidade de meus pais ou minha irmã aparecerem novamente sem aviso. Às vezes, eu o via sentado na varanda à noite, olhando para o portão fechado, como se esperasse um novo confronto. Eles vão parar quando perceberem que não tem mais poder sobre você, ele dizia, mas o tom de voz mostrava que nem ele acreditava totalmente nisso. Minha mãe, por outro lado, parecia decidida a me provar que eu estava errada. Começou a usar táticas novas, mais sutis, mas igualmente cruéis. Ligava para André fingindo preocupação: ela tá bem? Senti que anda distante. Essa história toda não fez mal pro relacionamento de vocês, fez? Ou então mandava mensagens para mim dizendo: sua irmã chorou o dia inteiro. As crianças perguntam por que você virou as costas para a família. A culpa era uma ferida antiga. E ela sabia exatamente onde cutucar. Na sexta-noite, recebemos uma visita inesperada. Meu pai. Ele chegou calado, com o olhar carregado, o corpo tenso. André abriu a porta, e antes que eu dissesse qualquer coisa, meu pai entrou. Vim resolver isso de uma vez, declarou. Não aguento mais ver sua mãe chorando. Você está desrespeitando a família. Eu o encarei por alguns segundos, tentando encontrar alguma lógica naquilo. Pai, quem está desrespeitando são vocês. Essa casa é minha e do André. A mãe dele deu pra gente. Isso não tem nada a ver com a Carla. Ele balançou a cabeça, impaciente. Você fala como se família fosse contrato. A Carla precisa mais do que você. 2 filhos, aluguel atrasado, marido desempregado. E você aqui, com uma casa que nem começou a usar. Eu senti o coração disparar. A velha vontade de pedir desculpas, de recuar, quase me dominou. Mas algo dentro de mim, talvez o que restava da minha dignidade, me segurou no chão. Pai, vocês não querem ajudar a Carla. Querem que eu continue sendo a muleta dela. Ele me olhou com surpresa, como se eu tivesse falado uma blasfêmia. Cuidado com as palavras, advertiu. Foi André quem encerrou a conversa. Seu José, com todo respeito, esse assunto acabou. Se continuar, vai ter que ser na frente de um advogado. Meu pai o encarou, o rosto vermelho, mas não respondeu. Virou as costas e saiu. No dia seguinte, acordei com dezenas de mensagens. Tias, primas, até uma ex-colega da escola. Todos dizendo que eu humilhei meus pais, que ameaçar o próprio pai com advogado era coisa de ingrata. Minha irmã, claro, tinha feito o papel de vítima nas redes sociais, escrevendo: algumas pessoas só se lembram da família quando precisam de foto bonita para o casamento.
Foi então que eu percebi que a história estava escapando do meu controle. Eles tinham transformado o que era um limite legítimo em uma narrativa de egoísmo e traição. Era a palavra deles contra a minha, e, no tribunal da opinião pública, minha mãe sempre foi a juíza, a testemunha e o réu ao mesmo tempo. Naquela noite, André me abraçou e disse: "Você sabe quem é. Não precisa provar nada para ninguém." Mas eu chorava em silêncio, sentindo o peso de décadas de manipulação. Não era apenas sobre a casa. Era sobre todos os sim que eu disse por medo, todos os não que engoli para evitar confusão. 2 dias depois, recebi uma mensagem curta da minha mãe: "Venha aqui amanhã. A gente precisa conversar antes do casamento. É importante." Mostrei para André. Ele apenas disse: "Vai preparada. Eles não vão te pedir desculpas." No fundo, eu sabia. E mesmo assim, fui. Quando cheguei à casa onde cresci, percebi que o encontro era uma emboscada. Minha mãe, meu pai e Carla estavam sentados como um conselho de guerra. Sobre a mesa, havia uma pasta com documentos. "Isso aqui é um termo de cessão temporária da casa", disse meu pai, empurrando o papel na minha direção. "É só para formalizar que você permite que sua irmã use por 1 ano. Depois vocês retomam." Olhei para o papel e depois para eles. "E se eu não assinar?" perguntei. Minha mãe respondeu com frieza: "Então não precisa mais aparecer no casamento. Nenhum de nós vai." Por um instante, senti o chão balançar. O casamento estava a poucos dias. Eu sabia o quanto André sonhava em ver sua família e a minha juntas naquele dia. E, ao mesmo tempo, percebia que eles estavam dispostos a usar exatamente isso, meu amor, minha esperança, como moeda de troca. E foi ali, diante daquela mesa, que comecei a entender que, para recomeçar de verdade, eu teria que perder algo, ou alguém. Naquela noite, eu mal dormi. O papel com a tal cessão temporária da casa não saía da minha cabeça. Era como se eu pudesse sentir as palavras pulsando no escuro, ameaçando o pouco de paz que eu ainda tinha. A chantagem era clara: ou eu cedia mais uma vez, ou minha família me viraria as costas no dia mais importante da minha vida. Eu já devia estar acostumada, afinal, foi assim a vida inteira. Mas, dessa vez, a ferida era mais profunda, era como se eles tentassem arrancar de mim não só uma casa, mas a chance de ser dona da minha própria história. No dia seguinte, André percebeu meu semblante e perguntou o que tinha acontecido. Eu mostrei o documento. Ele leu em silêncio, respirou fundo e disse: "Eles não vão parar enquanto você continuar tentando convencê-los com razão. Eles não querem entendimento, querem controle." Fiquei quieta. Por dentro, lutava contra o velho impulso de resolver tudo no diálogo, de acreditar que, com calma, as coisas se ajeitariam. Mas ele tinha razão. A minha família nunca quis paz, queria domínio. 2 dias depois, minha mãe cumpriu a ameaça. Ligou dizendo que nenhum deles iria ao casamento. "Você escolheu seu marido e virou as costas para sua família. Agora arque com as consequências." A voz dela era fria, mas carregava algo que doía ainda mais: decepção fingida. E, pela primeira vez, eu percebi que não precisava me desculpar. O casamento aconteceu em uma tarde simples, com flores brancas e o sol se escondendo atrás das nuvens. Os pais de André estavam radiantes, e os poucos amigos que compareceram fizeram de tudo para transformar aquele dia em algo leve. Mesmo assim, eu senti a ausência dos meus pais como uma sombra no canto da sala. Até que, de repente, a sombra ganhou forma. Enquanto tirávamos fotos, vi minha mãe entrando pelo portão, acompanhada de Carla. Ela vestia um sorriso ensaiado, o mesmo que usava quando queria parecer generosa em público. As pessoas se afastaram, sentindo desconforto no ar. Ela me abraçou rapidamente e disse, baixo, perto do meu ouvido: "Vim te dar um abraço, mas também para te avisar que você ainda pode mudar de ideia. A casa é só uma casa. A família é para sempre." Aquela frase me atravessou como uma lâmina. Antes que eu respondesse, Carla se aproximou com um olhar vitorioso. "Mana, mamãe só quer o melhor para todo mundo. A gente pode resolver isso com calma depois, tá?"
André ouviu, e pela primeira vez em meses, perdeu o controle. Com todo respeito, Dona Sônia, essa conversa termina aqui. Essa casa é da sua filha e minha. E o assunto morreu no dia em que tentaram enganar meus pais. O salão silenciou. Meu pai, que tinha ficado do lado de fora, se aproximou. André, você está falando com minha esposa. E eu com a minha vida, respondeu ele, firme. Eu nunca tinha visto meu marido daquele jeito, inabalável, sereno, mas com os olhos cheios de indignação. Minha mãe tentou transformar o constrangimento em piedade, virando-se para os convidados e dizendo, não levem a mal. É um mal-entendido entre família. Mas já era tarde. As máscaras haviam caído. Naquela noite, depois que o último convidado foi embora, sentei-me com André na cama, ainda com o vestido de noiva amassado. Ele me segurou pelas mãos e disse, você percebeu? Hoje, você não se curvou. Eles vieram para te testar, e você ficou de pé. Eu chorei, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, a culpa não me dominava. Mas o que parecia o fim era, na verdade, o início de uma nova batalha. No dia seguinte, recebi mensagens furiosas. Você humilhou sua mãe na frente de todo mundo, escreveu minha tia. A Carla passou vergonha por sua culpa, mandou outra. E, no meio de todas elas, uma mensagem curta do meu pai, você ainda vai se arrepender. André me abraçou e disse que deveríamos ficar longe de tudo por um tempo. Fomos para casa, que agora parecia mais nossa do que nunca. Passamos o dia limpando, colocando cortinas novas, pendurando fotos que antes estavam guardadas. Cada prego que André batia na parede parecia um ato de resistência, uma forma de dizer, aqui, ninguém mais manda. Naquela noite, enquanto eu lavava as mãos na pia da cozinha, o celular vibrou. Era uma mensagem da minha irmã, você venceu, parabéns. Só não se esqueça de que as crianças não têm culpa. Aquilo doeu. Mesmo depois de tudo, ela ainda sabia como me atingir. Mostrei a mensagem a André, e ele apenas disse, apague. Apaguei. Mas antes de dormir, fiquei olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido. Era estranho perceber que a paz, às vezes, vem acompanhada de solidão. Eu tinha conquistado o direito de dizer não, mas a que preço? O silêncio da casa parecia me perguntar o tempo todo, valeu a pena? E, no fundo, eu ainda não sabia a resposta. Na manhã seguinte ao casamento, acordei com uma estranha mistura de paz e culpa. A casa estava silenciosa, e pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio não me assustou. Era um tipo novo de tranquilidade, o som da ausência de vozes me mandando o que fazer. André preparava café na cozinha e cantarolava baixinho, como se o peso dos últimos meses tivesse finalmente começado a se dissipar. Mas dentro de mim, a batalha ainda não tinha terminado. Ao meio-dia, recebi uma mensagem do meu pai, venha buscar suas coisas da nossa casa. E traga as chaves. Fiquei olhando para o celular por longos minutos. André percebeu e disse apenas, não vá sozinha. Eu sabia que ele tinha razão, mas havia algo dentro de mim que pedia para encarar aquele encerramento. Cheguei à casa onde cresci e senti um aperto no peito. As cortinas eram as mesmas, o cheiro de café queimado ainda vinha da cozinha, e o som da televisão misturava-se ao eco das lembranças. Minha mãe estava sentada no sofá, o olhar duro. Então é assim, disse ela sem me cumprimentar. A filha que sempre teve tudo agora acha que pode viver sem família? Eu respirei fundo. Mãe, eu nunca tive tudo. Só aprendi a não pedir mais. Ela riu, sem humor, você sempre foi ingrata. Tudo o que fizemos por você, e agora nos paga com desprezo. Peguei minhas caixas e respondi com calma, vocês confundiram obediência com amor. Eu amava vocês, mas não vou mais me deixar destruir em nome disso. Carla apareceu no corredor, com um semblante abatido, mas o mesmo tom teatral de sempre. Mana, eu só queria um teto para os meus filhos. Você podia ter ajudado. Não precisava ser assim. Eu olhei para ela e percebi que, pela primeira vez, não sentia raiva, sentia pena.
Você não precisava da minha casa, Carla. Precisava de limites, e ninguém nunca te deu. Meu pai, irritado, se levantou. Chega. A casa é só tijolo e cimento. Você vai se arrepender de trocar sua família por isso. Eu segurei as lágrimas e respondi: não é pela casa. É por mim. Porque pela primeira vez, eu tenho algo que vocês não podem tomar. Saí dali com o coração apertado, mas com uma leveza que eu nunca tinha experimentado. No caminho de volta, o céu estava nublado, e por um instante pensei que ia chover, mas o vento quente me envolveu como um abraço. Era como se o mundo inteiro dissesse: agora é sua vez. Nos dias que se seguiram, minha família tentou manter o cerco. Telefonemas, mensagens, indiretas nas redes sociais. Um dia você vai precisar da gente, minha mãe escreveu. E a porta vai estar trancada, respondi. Foi cruel. Talvez. Mas, pela primeira vez, eu não me senti culpada por dizer a verdade. André e eu começamos a construir uma rotina simples. Ele ia trabalhar cedo, e eu me dedicava à casa, transformando cada canto em algo que tivesse a nossa marca. Plantei flores na entrada, pendurei fotos nas paredes e escrevi, num pequeno papel colado atrás da porta: aqui ninguém entra sem respeito. Era o meu lembrete diário de que o amor não pode existir onde não há limite. Um mês depois, encontrei minha mãe por acaso no mercado. Ela parecia cansada, envelhecida. Por um instante, meu coração vacilou. Filha, ela disse, a gente sente sua falta. Eu a olhei com ternura. Eu também sinto, mãe. Mas sinto falta do que nunca existiu, de uma família que me quisesse por inteira, e não só quando eu obedecia. Ela suspirou, apertou a bolsa contra o peito e respondeu: você mudou. Sorri. Eu cresci. Saí de lá leve. E pela primeira vez, não precisei me explicar. À noite, André e eu sentamos na varanda. Ele trouxe 2 canecas de café e perguntou se eu estava arrependida. Olhei ao redor, a casa iluminada, o cheiro de tinta nova, o som distante de um rádio tocando. Não, respondi. Eu só me arrependo de ter demorado tanto para entender que paz também é uma forma de amor. Ele segurou minha mão e disse: agora essa casa é mais do que um presente. É o nosso começo. Ficamos em silêncio, observando o céu escurecer. Lá fora, o mundo seguia o seu curso. Mas dentro daquela pequena casa, o tempo parecia finalmente estar do meu lado. Aprendi que dizer não não é falta de amor, é a maneira mais verdadeira de amar a si mesma. E que família de verdade não é quem te cobra sacrifício, mas quem respeita a tua escolha. Hoje, quando fecho a porta da nossa casa e ouço o som da fechadura se encaixando, sinto que cada estalo é um lembrete: eu existo, eu pertenço, eu venci. Se você chegou até aqui, me conta, você teria coragem de fazer o mesmo que essa filha fez? De dizer não e finalmente colocar um ponto final em anos de manipulação e culpa? Muita gente fala de amor familiar, mas poucos entendem que amor sem respeito é só prisão disfarçada. Deixe aqui nos comentários se você teria a mesma força, ou o que faria no lugar dela. Quero muito ler a sua opinião. E aproveita para me contar também de qual cidade você está assistindo, para que eu possa deixar um coração no seu comentário. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém que precisa ouvir que dizer basta também é um ato de amor. Seu apoio é o que faz esse canal crescer e continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre a vida, a família e o verdadeiro significado de respeito.